roda de conversa. Hoje vamos discutir um tema essencial para compreendermos o desenvolvimento humano: a linguagem como mediação cultural e subjetiva de acordo com Vygotsky. Eu sou Francineide, sou estudante do 8º período de Pedagogia, sou da cor morena clara, cabelos longos, de cor preta, estou vestindo uma roupa colorida, com folhagens rosa, marrom e azul. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Jaciedna, mulher, morena, cabelos cacheados preto e estou vestindo uma blusa preta. Olá, eu sou Gabriele, sou uma mulher branca, de cabelos medianos loiros, de olhos claros e estou vestindo uma blusa de mangas curtas preta. Levi Vygotsky foi um psicólogo responsável por pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem do papel das relações sociais no processo denominado socioconstrutivista. Russo, ele trouxe para a educação, muitos conhecimentos, o que fortalece na prática pedagógica, e isso vem enriquecendo práticas e currículos na nossa realidade, como também na realidade anterior e com certeza na futura. A linguagem não é só comunicação, mas uma ferramenta de pensamento e construção da consciência. E para aprofundarmos, vamos entender melhor essa relação entre linguagem, cultura e subjetividade. Então, como as meninas falaram, hoje nós vamos falar sobre a linguagem como mediação cultural e subjetiva segundo Vygotsky. Então, quando nós paramos para pensar essa parte de linguagem, nós devemos começar com o conceito central, de entender que a linguagem ela é o principal instrumento mediador entre o indivíduo e a cultura. Ou seja, uma das primeiras partes, um exemplo de grande valia para a gente é quando uma criança ela está iniciando seu processo de identificação com o indivíduo dentro de uma sociedade e a primeira forma de comunicação dele é através de sua linguagem. Quando ele se entende como indivíduo, então isso faz muito essa evolução do ser humano. Então nós devemos entender que a criança, ela permite, essa forma de linguagem permite que a criança possa internalizar valores, normas, conhecimentos de sociedade, ou seja, é através da linguagem que realmente existe essa função mediadora. E quando nós falamos em função mediadora, nós devemos entender que é uma forma de linguagem que transforma os processos biológicos em formas simples, mas ao mesmo tempo também em processos mentais complexos. Um grande exemplo prático nessa situação é quando a criança ela começa a brincar do faz de conta, que ela passa pelo processo de organizar palavras, de organizar frases e começa a agir nessa situação do fazer de conta, mas roteirizar a situação. Então isso quer dizer que o quê? Quando nós pensamos, nós refletimos, nós planejamos, como nós também chegamos a resolver problemas dentro de situações. Então isso são nossas capacidades que vão acabando se desenvolvendo por meio da linguagem. Dando continuidade, o que Gabriele traz, a gente fala um pouquinho sobre a questão de aplicação e prática em sala de aula. E como é que se dá esse processo, gente? Então, esse processo se dá quando o professor começa a interagir com essa criança, quando ele faz pergunta, quando ele desperta o pensamento e a curiosidade da criança. Quando esse professor leva essa criança no jardim da escola, por exemplo, e lá ele vai encontrar inúmeros animais pequenos. Então, a partir daí, já se pode trazer um questionamento para a sala, já se pode elaborar uma aula, não é isso? E dentro desse contexto, pode-se também começar rodas de conversas guiadas, entre outras atividades, onde a criança vai aprender com mais prazer e com certeza vai desenvolver um ensino-aprendizagem de excelência.
Então, dando continuidade a tudo que já foi debatido, né? Nós vamos dar início a mais um ponto muito importante na questão desse trabalho, que é a linguagem do outro como símbolo e mediação em dupla perspectiva, que Franci Cleide pode estar falando um pouquinho mais para vocês. A linguagem não é apenas uma expressão individual, mas uma apropriação da cultura do outro. As palavras são significados sociais que passam a ser subjetivos quando apropriamos pelo sujeito. A sociedade fornece os símbolos e o indivíduo ressignifica esses símbolos internamente. Um exemplo bem prático é a palavra mãe, tem um significado social, mas também um significado pessoal para cada um. Exatamente. Então, quando o Francineide traz todo esse contexto, nós podemos parar para pensar que nós, né, seres humanos, o outro, tem esse papel essencial no processo. É nessa interação com colegas, como já a Edna trouxe, é nessa interação com professores, com outros profissionais, enfim, com familiares, que todo esse contexto social mais amplo desenvolve essa linguagem, desenvolve esse pensamento crítico. E aí, quando nós paramos para pensar na questão da educação inclusiva, nós devemos entender que ainda essa linguagem ainda é mais importante, porque através desse desenvolvimento da linguagem que nós podemos criar oportunidades de interação também com expressões de símbolos, para que todos possam garantir essa comunicação e desenvolver cada vez mais, tanto a criança como o adolescente, enfim, né, o ser humano tenha esse desenvolvimento de sua subjetividade em seu percebimento cultural, ou seja, ele se entender como uma pessoa que vive em uma sociedade, que vive em uma cultura e que realmente pertence àquela região e sabe e se entende como pertencimento. Nessa parte é muito importante ressaltar que quando falamos de inclusão, devemos ter o cuidado de incluir, não apenas inserir. E nesse contexto, a gente vê o quanto é importante as teses que Vygotsky traz, principalmente quando fala em questão a conversas guiadas, escutar o outro. Então, a importância de estar incluindo, não apenas inserindo. Dessa forma, nós chegamos, né, ao final da nossa pequena conversa, né, um pequeno contexto do que nós estudamos e gostaríamos de trazer para vocês. Então, dessa forma, diante de tudo que a gente estudou, que a gente pesquisou, vimos que a linguagem não é apenas uma ferramenta de fala ou escrita, mas sim um processo fundamental para o desenvolvimento humano. Sem linguagem não há pensamento complexo, não há cultura apropriada, não há subjetividade formada. Então, ao entendermos essa visão de Vygotsky, percebemos que ensinar uma criança a falar, a ler ou a escrever é muito mais do que alfabetizá-la. É contribuir para a sua formação integral como ser humano. Não é isso, Gabriele? Exatamente, Jaciena. E quando nós pensamos nesse processo, em tudo que foi conversado hoje, nós devemos entender que nosso dever como educadores é garantir que realmente esse processo, né, essa fala, essa ponte de linguagem, ela seja realizada. Então, nós devemos, como professores, como profissionais, entender e realmente abraçar essa causa. Que a linguagem ela deve chegar até o outro e ela realmente deve existir de uma maneira que possa incluir a todas as crianças, a todos os adolescentes de maneira geral. Então, nós devemos realmente entender que nós devemos ser acessíveis a todos, não é isso, Francineide? Isso mesmo. Nós agradecemos a todos que assistam e esperamos que tenham gostado dessa conversa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.